Olá concurseiros, sejam todos bem-vindos aqui mais uma aula do canal Concurseiro da NASA e hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre gráficos de uma equação do primeiro grau. Esse é o nosso tema, estamos estudando as equações do primeiro grau e dessa vez eu trago uma pergunta: como montar de uma vez por todas esse bendito gráfico? Então não saia daí que a aula vai começar. Muito bem, precisamos seguir um método de montagem. O nosso método consiste de 4 etapas. A primeira etapa é organize a equação a fim de atingir a equação modelo. A nossa equação modelo é ax mais b igual a zero. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Ok? Segunda etapa, busque isolar a variável. Lembre-se, a variável é a nossa letra, não é mesmo? Lá no primeiro membro da equação, a fim de descobrir o seu valor. Então, o objetivo de termos uma variável na equação é encontrarmos o seu valor. Terceira etapa, encontre no mínimo 2 coordenadas, para que então se consiga construir o primeiro ponto do gráfico da equação. Já já nós vamos entender um pouco mais e vamos saber o que significam essas 2 coordenadas. A quarta etapa, organize o par ordenado e ligue-os no gráfico. Então vamos lá. Vejamos aqui um exemplo de um gráfico onde nós temos uma representação de como poderia ser descrito, né, o gráfico de uma equação do primeiro grau. Na verdade, o gráfico da equação do primeiro grau, ele é descrito pelo plano cartesiano. Ele pode ser chamado também de plano cartesiano. O plano cartesiano foi desenvolvido por René Descartes, lá no século XVIII para o século XIX. Descartes, ele era um matemático, além disso também desenvolveu muitas obras na área da filosofia e sociologia. Então vamos lá. O plano cartesiano é formado por 2 eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo x está na horizontal. Ele é chamado de abscissa. O eixo y está na vertical. Ele é chamado de ordenada. Agora, note, quando ligamos um ponto que se encontra no eixo x a um determinado ponto que se liga ao eixo y, nós estamos criando o que nós chamamos de par ordenado. Então, hipoteticamente, eu vou ligar aqui o 2, eu vou ligar o 2 até o numeral 3, até o 3 do eixo y. Em seguida, na interseção entre as 2 retas, eu colocarei um ponto. Observe, nesse ponto, nós temos um encontro do eixo y com o eixo x, numeral 2 com o numeral 3. Dizemos que esse ponto é um par ordenado. Par ordenado. Ou seja, ele é formado pelo numeral 2 do eixo x e ele é formado pelo numeral 3 do eixo y. Então, esse é o par ordenado. Esse par ordenado também pode ser chamado de coordenadas. Então, as coordenadas, 2 coordenadas formam um ponto. Um ponto é um par ordenado. Então, esses elementos são fundamentais para que você consiga entender e montar um gráfico de uma equação do primeiro grau. Agora, vamos para um exercício para fixar essa ideia. Temos aqui uma equação. Esta equação está em função de x, é f de x. Note, o f de x é uma função de x, ou seja, toda essa equação ela representa um valor e esse valor é uma imagem da variável. Então veja bem, esse f de x ele também pode ser descrito pela letra y. Tá? Então eu vou representar o f de x pela minha variável y, que é uma variável que está intimamente atrelada ou em função de x. Então eu tenho y igual a x mais 2. Eu tenho 2 valores possíveis para x. Então, vou aplicar cada um deles. Y é igual a x mais 2. Quando x for 1, vai ser 1 mais 2. Y vai ser igual a 3. Agora, eu tenho a outra possibilidade. Y igual a x mais 2. Novamente, eu vou repetir a nossa equação. O y vai ser igual. Quando x for 3,
eu vou substituir e vou colocar o devido valor. Y igual a 3 mais 2, que vai ser igual a 5. Observe, eu encontrei dois valores para y mediante dois valores diferentes de x. Então agora eu vou montar o meu par ordenado. Então veja bem, neste primeiro caso, o meu par ordenado vai ser 1 e 3. Porque o 1 representa o x e o 3 representa o y. Na segunda hipótese, o meu par ordenado vai ser 3 e 5. Lembrando que o 3 representa o x e o y representa o 5. Agora eu vou ligar esses numerais do nosso gráfico. Então veja bem, o primeiro será a interseção entre o 1 e o 3. Então vou montar aqui, tracejando uma reta até a altura do eixo y na posição 3. Vou tracejar uma reta até fazer a interseção no eixo x. E eu crio um ponto. Criei um ponto. Ótimo. Primeiro par ordenado já está no gráfico. Agora vamos colocar o segundo. Temos o x, que vale 3, e temos o y, que vale 5. Olha só, não temos o valor 5 no eixo y. Então, eu vou colocar aqui para efeito de explicação, tá bom? Então, eu vou elevar aqui, ó, vou tracejar uma reta até a altura 5 no eixo y. Então, aqui não ficou muito retinho, mas... E tracejar uma reta aqui do eixo y até o encontro dessa mesma reta no eixo x. Aqui eu vou colocar um ponto, porque aqui nós temos também um par ordenado. E para finalizar, vamos mudar a cor do nossa canetinha e vamos ligar os dois pontos, assim como eu falei lá no início das regras de montagem. Olha só, quando eu traçar essa reta, ligando o primeiro par ordenado ao segundo par ordenado, nós dizemos que temos agora, diante dos nossos olhos, o gráfico da equação do primeiro grau. Esse gráfico sempre será uma reta. E sempre vai ligar dois pares ordenados. Dois pares ordenados. Então, no mínimo, você precisa compreender essa parte de par ordenado, de coordenada, para que você consiga montar esse gráfico da equação do primeiro grau. Eu espero que você tenha compreendido. Eu já deixo o meu obrigado e já vou pedindo para você curtir, escrever e compartilhar, para que a gente possa trazer mais conteúdo e, com certeza, ajudar você na sua caminhada de preparação. Até a próxima, fique com Deus e até lá!